Olá, meu irmão, minha irmã, vá com essa palavra. Ele está fazendo nova todas as coisas. Palavra do Senhor. No Evangelho de Marcos, quero pedir que você já abra aí a sua Bíblia. Nós estamos aí na nossa série Eu Decido Servir. Uma decisão, começamos semana passada pela manhã, falando do serviço a partir da ação de Jesus de Nazaré, servindo como Jesus de Nazaré, como ele serviu aqui nessa terra. À noite, falamos da caminhada do serviço, como essa caminhada ela é desafiadora, especialmente quando olhamos para a vida de Jesus e para o cântico de Filipenses. Hoje pela manhã o nosso pastor veio tratando do chamado do servo, por que nós somos servos, e como servos, como que nós tratamos desejos, vontades, projetos, planos, e percebemos e aprendemos hoje pela manhã que o servo não tem esses direitos, de desejar, de planejar, de falar, não, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, a nossa vida está governada totalmente por Deus. E hoje, agora, à noite, nós vamos olhar para a Bíblia, especialmente para o Evangelho de Marcos, e vamos nos desafiar com esse tema, o poder do propósito e da unidade na transformação através do serviço. Duas palavras muito importantes nessa caminhada do serviço. A primeira é propósito e a segunda é a unidade. Elas são fundamentais. Nós não estamos aqui a passeio. Você acha que você está aqui mesmo a passeio? Você olhando para a sua vida e percebendo tudo que você tem, onde você nasceu, o que aconteceu com você, toda a sua história, você acha mesmo que você é fruto do acaso? Será mesmo? Será que nós somos frutos do acaso? Entender o propósito de vida é importantíssimo, importantíssimo mesmo. Olhar para a nossa história, olhar para a nossa vida, linkar tudo aquilo que aconteceu, a família, tudo mesmo. Tudo revela o plano perfeito e maravilhoso de Deus. Nós não somos frutos do acaso e nós não estamos aqui a passeio. Quem está a passeio nessa terra, eu aprendi com a minha esposa, é o diabo. O diabo, ele está a passeio na terra, porque ela sempre falou isso, sempre fala isso. Roberto, quem está a passeio na terra é o diabo. E ela diz, não é isso que está lá na Bíblia? Quando ele chega diante de Deus, lá em Jó, de onde você vem, Satanás? De passear e rodear pela terra. Então ela falou, eu não vim para a terra para passear, eu tenho um propósito. Sabe, a outra palavra é unidade. O poder da unidade. Quando um povo resolve se unir, quando um casal, quando uma família, quando uma igreja, meus irmãos, nós não temos ideia do que pode acontecer. E nós vamos perceber que às vezes nós estamos juntos, mas nós não estamos unidos. Hoje, nessa época moderna, até percebemos isso com uma ilustração mais clara, né? É só olharmos para as mesas dos restaurantes. As pessoas estão ali, mas não estão juntas. Elas estão conectadas com o mundo, mas juntas não estão. Então, essas duas palavras são importantíssimas na caminhada do serviço. A importância do propósito. Abra a sua Bíblia nesse texto. Eu quero que você abra na sua versão. Eu estou colocando ali na versão da NVI. Esse foi um texto que o pastor trabalhou hoje, a partir da perspectiva de Mateus, Mateus 20. Esse é um texto que aparece em todos os sinóticos. E olhar para esse texto, especialmente da ótica do Evangelho de Marcos, é super importante. Sabe, por mais que tenhamos na Bíblia a ordem literária da nossa Bíblia, do Novo Testamento, vem Mateus como o primeiro livro, mas o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos é um evangelho muito intenso. Diferente de todos os evangelistas, o Evangelho de Marcos é um evangelho que não tem narrativa. Ele não tem narrativa.
Você pega o primeiro capítulo e o segundo capítulo, Mateus leva 8 capítulos para escrever o que Marcos escreve no primeiro e no segundo capítulo. Sabe, Mateus ele vai trazendo a genealogia, Marcos não. Por quê? Porque Marcos ele tem 2 grandes interesses que são revelados em todo o seu evangelho. Do capítulo 1 até o capítulo 9, Marcos quer mostrar uma coisa, exclusivamente uma coisa. Ele quer mostrar: Jesus de Nazaré não é o cara lá de cima. Jesus de Nazaré é Deus, é governante, é rei, é poderoso, porque ele dá uma ordem, demônio vai embora. Ele chega, o inferno treme. Ele é Deus. Ele fala para uma pessoa enferma, fique sã, ela fica na hora. Então Marcos ele vai nessa pegada até o capítulo 9, mostrando que Jesus de Nazaré é rei. E ele está falando e confrontando um pessoal que sabe o que é o poder de um imperador. Um pessoal que só ouvir falar do nome de César tremia. O evangelho de Marcos foi escrito para a igreja que está na Europa, a igreja romana. Então ele quer mostrar isso. Olha, vocês acham que César é poderoso? Vocês não têm ideia de quem é Jesus de Nazaré. César não é nada perto dele. Do capítulo 10 até o capítulo 16, Marcos quer mostrar aquele que é rei, aquele que é poderoso, aquele que governa, que dá ordem e demônios vão embora, que cura pessoas com uma única palavra. Ele abraçou um caminho chamado cruz. Chamado cruz. É por isso que esse verso, ele é tão importante, é por isso que o texto de Marcos é tão importante. Todos os outros evangelistas vão ler o evangelho de Marcos. Tim Keller tem um livro fantástico sobre o evangelho de Marcos, que eu recomendo para você, chamado A Cruz do Rei, mostrando esses 2 paralelos, o rei que abraça a cruz. E esse verso mostra isso. Esse verso é fruto daquele diálogo que ouvimos hoje pela manhã, o diálogo da mãe de Tiago, dos filhos de Zebedeu, lá Tiago e João, com os discípulos. Todos ali querendo cargos, todos querendo no reino de Jesus um pedaço, uma posse, um título, sabe, o seu quinhão. Todos ali queriam isso. Jesus está falando que vai estabelecer um reino, e começa uma discussão: no teu reino quem vai se assentar à direita, quem vai se assentar à esquerda? E Jesus dá uma palavra falando: olha, isso não compete a mim entregar essas coisas. Nenhum líder pode prometer isso a ninguém. Nenhum líder pode governar uma igreja, nenhum líder pode pastorear, nenhum líder pode estar à frente de uma comunidade de fé, fazendo esse balcão de negócios. E nenhum discípulo pode entrar nessa caminhada desejando essas coisas, porque ele vai falar nesse texto, porque no reino dele o maior é menor. Nós ouvimos isso. E a conclusão é esse verso, Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Este texto mostra o propósito de Jesus de Nazaré. Qual era o propósito de Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré não era um curandeiro. Nós vamos ver de Marcos 1:9 ele curando, ele libertando, mas ele também não era o exorcista. Quem ele é? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tinha um propósito, que não estava aqui a passeio. Ele sabia que ele tinha que dar a vida. Sabe, um propósito vai dar um norte para a gente. E é triste perceber uma cristandade que não tem tido propósito. Sabe, ele diz: olha, ele é o Filho do Homem, mas ele sabe que ele veio para cá, não na condição, não para ser servido, mas para servir. Então saber quem você é, saber a sua origem, saber de onde você veio é muito importante. Como você ouviu hoje pela manhã, você é nova criatura. Você tem uma outra natureza, o DNA mudou. A conversão aconteceu.
Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é o propósito da igreja? Essa é uma pergunta que precisamos responder. Sabe, nós precisamos saber claramente qual é o propósito da igreja, senão nós vamos nos perder. Porque muita gente vai nos falar o que nós devemos fazer como igreja. E não só falar, vão impor. Vão impor. E isso aconteceu em várias épocas, e isso tem acontecido de novo com comunidades de fé que não sabem o seu propósito. E por não saberem, por não entenderem, por não terem uma consciência, vão fazendo coisas. E fazendo coisas que se tornam os seus propósitos, só que é um propósito errado. Então, saber qual é o meu propósito como igreja é extremamente importante. Rick Warren, ele tem essa frase que ela é fantástica. Ele diz: você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em si mesmo. Você deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque Deus deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. Sabe, isso é um fato. Se eu não encontrar na cruz do Calvário a minha finalidade, o meu fim e o meu início, a minha vida não vai ter sentido. E aí, meus irmãos, eu digo, a minha vida vai ter sentido quando eu me formar. Eu me formo e continua não tendo sentido. Quando eu me casar, eu me caso. Quando eu tiver um filho, eu tenho. Quando eu tiver 2, quando eu tenho. Quando eu fizer pós, quando tiver uma casa, quando eu fizer tal viagem. E tem gente que está tendo tudo isso aí, continua perdido. Gente com potencial fantástico. Por quê? A nossa vida só tem sentido em Deus. Quando nos encontramos com Ele, percebemos que por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. É Ele. Sabe o que vai dar rumo para o teu filho? Deus. Deus é o sentido para ele. Essa é a coisa que nós mais devemos desejar, que os nossos filhos tenham sentido em Deus, porque quando você encontra isso, não importa se você é um marceneiro, se você é um coveiro, se você é um técnico de futebol, se você é um líder, se você é um militar, a sua vida vai ter sentido, mas não é uma profissão que dá sentido à nossa vida, não é um relacionamento que dá sentido à nossa vida, e muito menos uma vocação. Quem dá sentido à nossa vida é o Senhor. Quando aqueles homens, lá em Lucas 5, se encontram com Jesus de Nazaré, lá em João 2, se encontram com Jesus de Nazaré, Jesus os convida, todos eles têm vida, todos eles têm casa, todos eles têm mulher, todos eles têm filhos. 3 eram empresários, tinham barcos, tinham funcionários, mas não tinham sentido. E quando Jesus chega para ele, diz o seguinte: cara, vem comigo. Está vendo o que você fez agora? Eu fiz você pescar de uma maneira como você nunca tinha feito na sua vida inteira, mesmo sendo um excelente profissional da pesca, Pedro. Você está entendendo? Estou. Então, vem comigo, que eu vou fazer de você um pescador de homens. A maior pesca da vida de Pedro, ele largou. Você repara isso no texto? Ele larga aquela pesca. Lucas 5 diz que ele deixa. Nunca na história da vida dele ele tinha pescado tanto daquela maneira. Ele larga, sabe por quê? Quando você encontra sentido, e o sentido é Cristo, tudo é pouco perto do que Ele dá, perto do que Ele é, perto do que Ele está fazendo. Eu vou fazer de você um pescador só que de homens. Então isso é muito importante. Sabe, quando nós olhamos para essas organizações, nós percebemos que todas elas entendem o propósito delas. Todas elas. Você chega lá nessa primeira e pede uma pizza, eles te dão uma pizza? Eles falam, não, aqui não tem pizza, tem café. Starbucks tem café. Tu quer o café o quê? Quente? Tem café. Quer café gelado? Tem café. Tu quer café com leite? Tem café. Tem café Coca-Cola, eu também dou café Coca-Cola, dou qualquer café.
Até chamam você pelo nome. Mas tem café. Aí você chega para eles e fala assim: rapaz, se vocês vendessem tapioca, vocês iam ganhar muito dinheiro. E eles vão falar o quê? Tudo bem, venda tapioca você. Nós vendemos café. Café. Sabe, você chega lá para aquela outra e diz o seguinte: olha, você tem que fazer vídeo para a igreja. Não, aqui a gente vende entretenimento. 24 horas para deixar a gente a madrugada inteira seguindo série, 8, 9, 10 horas. Começamos uma série ontem, espetacular, no Bibliaflix, Atos dos Apóstolos. É o livro do de repente. Você quer aquecer o seu coração? Comece a ler, hoje no capítulo 2, dá tempo de você pegar o início da série, então lê o capítulo 1 e lê o capítulo 2, você não tem ideia, hoje o pau quebrou, você não tem ninguém, foi fogo vindo do céu, foi gente nova profetizando, foi gente idosa tendo visões, sonhos, foi gente caindo, foi trovão do céu. O negócio está assim. Terminou o capítulo de hoje com mais de 3.000 pessoas prostradas no chão. Você vai ver, lê, chegar em casa, dá uma lida. Atos capítulo 2. É isso que o Netflix, você chega lá para o outro, olha, eu quero pão. Não tem pizza. Sabe, você chega para aquele pessoal lá, sabe o que é aquele pessoal lá? Dinheiro. É dinheiro, é taxa. E onde eles podem arrancar dinheiro, eles fazem, comprar as Havaianas, bilionários, porque eles têm um propósito. O propósito deles é fazer com que o dinheiro deles gere mais dinheiro. Esse é o propósito deles. Sabe, eles querem assim, que você emagreça e bota lá as bicicletas para você emagrecer. Não é nada disso, não. É dinheiro. É dinheiro para você andar pela cidade fazendo merchan da marca deles. É dinheiro. Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito da igreja? Meus irmãos, pensa numa coisa maravilhosa, temerosa, é algo que mexe com a gente, sabe, que me deixa em calafrio, é um processo. Sabe, hoje, 4 horas da manhã, pergunto à minha esposa, eu acordei, dá uma aflição. Você vai pregar. Gente, para gente que conhece o Senhor, para gente que serve a Cristo, nós temos aqui na nossa igreja, gente que serve a Cristo, que está sentada aqui agora há 60 anos. Há 60 anos que nunca desviou para a esquerda nem para a direita. E você acha que você pode pregar qualquer coisa? Dá calafrios. Você sobe com temor e tremor. Sabe, dá dor nas pernas. Sabe, isso é fantástico, é maravilhoso, mas é terrível. Mas eu quero te falar que esse não é o propósito que Deus tem maior para a minha vida, ser um bom pregador. Sabe, nós precisamos definir qual é o propósito da igreja, porque senão nós vamos nos perder. E vamos achar que certas coisas que fazemos, que são coisas importantes, zelosas e abençoadoras, mas não são a finalidade da igreja. Porque oradores tem muito, mas muito mesmo pelo mundo, que são melhores do que todos daqui, ou não? Mas esse não é o nosso propósito principal. Poxa, eu fiquei fascinado, eu perguntei para eles, quantos louvores cantamos hoje pela manhã, eles 3, eu falei, gente, a gente pode cantar mais, porque foi bom ou não foi? Foi bom, eu fiquei maravilhado, falei, só 3? Não, mas o tempo é agora tudo cronometrado, é o tempo, é verdade, o tempo. Mas, gente, também esse não é o propósito principal. Sabe, dar aula é bom, é importante, mas não é o propósito principal. Nós temos um grande mandamento e um grande imperativo. Esse grande mandamento e esse grande imperativo vão encaminhar o nosso propósito. O grande mandamento é: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com
todo o teu entendimento, com toda a tua força. E o próximo mandamento é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Gente, só abrindo um parênteses, Jesus poderia falar assim: ame o seu próximo, ponto, né? Nossa, como ajudaria a gente? Não ajudaria? Só que aí ele chega e ele arrebenta. Ele: ama o teu próximo como a ti mesmo, hein? Esse é o grande mandamento. E o imperativo: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. É uma ordem. Sabe, a igreja, ela tem que fazer isso. Gente, nós podemos fazer o que Médicos Sem Fronteira faz? Podemos. Fazemos. O que a Junta de Missões Mundiais tem feito na zona de conflito do Oriente Médio é isso. Ajudando com médicos, com equipamentos. Mas nós fomos chamados para isso? Não. Nós fazemos isso para cumprir o nosso propósito. Para fazer algo que ninguém mais na face da terra pode fazer. Nem o Greenpeace, ninguém pode fazer o que a igreja tem que fazer. Esse é o nosso propósito. Preste atenção nesse vídeo. Cliquem aí, por favor. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja são os pastores? Ou a equipe? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas estas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Sem elas, a igreja ainda continua aqui. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito. A igreja é você em uma missão. A igreja é você com um plano simples, de estar ligado a Deus com os nossos serviços, de liderar uma célula, de viver usando os seus dons e paixões, e passar a sua fé para aqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos desta forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isto. O mundo precisa disto. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Sabe o que João Calvino levou 40 anos, 30 anos, para definir teologicamente a natureza da igreja? O camarada pegou com um vídeo de 1 minuto e pouco e explicou para a gente. É isso. Então, por que uma visão? Porque essa é a visão que Deus deu ao nosso pastor. Essa é a visão da nossa igreja. A nossa visão é fazermos grandes momentos. Olha, queremos. Mas a nossa visão é honrar o Rei com toda a nossa vida. Essa é a nossa visão. Igreja Batista de Copacabana, que isso fique gravado, que você saiba, que esteja. Essa é a visão da minha igreja. Qual é a visão da sua igreja? É ter bons cultos. Não, a visão da minha igreja é honrar o Rei com toda a nossa vida. Essa é a visão. E Deus nos deu uma missão. A missão é essa, é levar esse reino a todas as pessoas, em todos os lugares, na Smart Fit, sabe, no curso de inglês, na faculdade, no trabalho, no quartel, sabe, onde quer que estejamos, é levar esse reino. Isso vai fazer toda a diferença. Então, sem
propósito, a missão fica sem sentido. É necessário uma comunidade entender o propósito dela. Porque quando eu entendo o meu propósito, eu começo a me condicionar para abrir mão. Para abrir mão. Só é possível cumprir a missão quando estivermos dispostos a abrirmos mão de coisas. E só é possível abrirmos mão de coisas quando entendermos qual é o nosso propósito. A importância da unidade. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1, uma história que todos nós conhecemos. Diz assim o texto: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em uma casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte do telhado no lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque este homem fala assim, pensaram eles. Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados nesta terra, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. O poder da unidade. Sabe, a unidade é algo muito desafiador. Muito desafiador por muitos aspectos. E o primeiro dele porque nós somos egoístas. Eu trabalhei 3 anos com população de rua, no centro do Rio de Janeiro, numa igreja voltada para travestis, prostitutas. É assim um trabalho hard mesmo. O negócio foi difícil. Foi um período assim, tem momentos que você achava que eu me encontrava enxugando gelo. E eu lembro de um dos casos de um homem do sul do país que tinha duas graduações, um mestrado, poliglota. E conversando com ele naquela situação, pegou um caminho muito terrível, que é o caminho da adicção, sabe? Era um adicto. E a vida dele foi destruída, perdeu casa, emprego. E conversando uma vez com ele lá nos Arcos da Lapa, eu falando com ele: rapaz, mas como você chegou nessa situação? Volta, você tem casa, a gente te ajuda. E ele me falou algo que eu entendi como que a unidade é algo desafiador para todos nós. Ele falou assim: Roberto, viver é fácil. Viver a gente vive. Eu estou aqui na rua. Eu não sou nem do Rio de Janeiro, mas estou aqui. Eu tenho lugar para tomar banho, tenho lugar para comer, eu consigo viver. Aí eu falei: viver não, sobreviver. Ele falou: é isso, mas eu estou sobrevivendo. Até cocaína eu tenho. Eu estou sobrevivendo. Aí ele falou: mas conviver é muito difícil. Conviver é muito difícil. Sabe, é importantíssimo. O diabo sabe tanto da importância da unidade entre o povo de Deus, e Deus sabe também da importância e do poder que a unidade tem. Então nós vamos olhar para essa história e entender algumas coisas nessa história. Primeiro, os personagens: Jesus, o povo, o paralítico,
os amigos e os mestres da lei. Está lá, esses são os personagens dessa história. Todos aí, do verso 1 ao verso 12. Todos lá. E Jesus vai mostrar para a gente, através de Marcos, o poder que a unidade tem. Quando um povo decide estar junto, fechar, se aliançar, é difícil você parar. É difícil. Nós percebemos isso em toda a história. Sabe, nós percebemos isso dia após dia. Sabe, quando um time, uma seleção fecha e diz, nós vamos com tudo. Como é difícil ganhar um time assim. Como é difícil você enfrentar uma família que fecha. Como é difícil. Como que uma família que está junta, unida, passa por tribulações. Como é difícil, sabe, enfrentar, sabe, uma igreja. Meus irmãos, eu estive numa igreja pequenininha. Quando eu ouvi a história daquela igreja, eu pensava um grande templo, eu pensava uma estrutura maravilhosa, mas eu cheguei lá, ela não é a metade dessa sala aqui, metade. Mas aquele povo daquela igreja, eles se uniram de tal maneira que eles não só mudaram os Estados Unidos da América, eles mudaram o mundo. Sabe por quê? Porque eles resolveram em Cristo se unir com uma missão: acabar com a segregação americana. E eles acabaram mesmo. Pagaram preço. Em um culto nessa igreja, um homem entrou armado no culto e matou a esposa do pastor. Mas você acha que essa igreja parou? Não, eles se uniram ainda mais. O poder da unidade. Diante dela existe um dilema: servir ou servir-se? Esse é o primeiro dilema. Quando nós olhamos para essa história, está lá todo mundo, está todo mundo lá, está todo mundo. Se você ler o capítulo 1, olha, Jesus arrebentou, tinha demônio, ele expulsou, curou pessoas, libertou, está fazendo e acontecendo. E aí, ele vai pregar numa casa. O que aconteceu? Todo mundo foi para lá. Quem não quer estar onde Jesus está? Sabe, quem não quer ouvir um grande pregador? Eu já andei 1000 quilômetros para ouvir um homem. 1000 quilômetros. O pastor Luiz Otávio andou 2,5 quilômetros. Ele está à frente. Pegou um carro e foi para o Paraguai para ouvir um homem. Ele não está aqui, então vamos falar dele. Foi lá. Mas eu, sem grana, sem nada, fui abençoado com uma entrada para uma conferência. Rapaz, olha, peguei, e ainda levei a nega. Falei, nega, você vai comigo. E nós fomos lá ouvir um homem. E olha, foi fantástico. Então, quem não quer? Todos nós, sabe, meus irmãos, nós somos frutos, nós estamos numa parte da pirâmide onde nós somos espremidos. Sabe, nós não temos a ajuda de cima do governo. E nós não temos os subsídios de quem está embaixo. Nós somos quem nessa pirâmide? A classe média. Então ela é espremida. Então qual é a maior característica? Qual é o maior propósito da classe média que somos nós? É o quê? É fazer coisas? Não, é comprar serviço. Ninguém aqui faz pizza, nós compramos pizza. E é porque tem dolo nisso? Não, é porque você sabe o quanto você trabalha, o quanto de meta você tem que bater, você sabe como a vida é dura. Sabe, eu sei que a turminha ali não conhece um demônio, está quase conhecendo, um demônio chamado inflação, que assombrou o país. Mas você sabe como é difícil IPVA, isso, aquilo. Então, é natural todos nós querermos o quê? Que pessoas nos sirvam. É por isso que o self-service funciona para a gente. É rápido, é dinâmico e é objetivo. É isso. Sabe, meus irmãos, então aquelas pessoas estavam lá ouvindo Jesus, era bom demais. E eles estavam tão envolvidos naquilo que eles fecharam as portas.
Era o seguinte, meu amigo, quem chegou, chegou. E quem não chegou, não chega mais. Problema seu. Está cheio. Entendeu? Vai para o culto das 11. Entendeu? Vai para o culto das 18h30. Mas agora chegou. Eu peguei o lugar na garagem. Entendeu? Eu cheguei na classe lá da Dona Eli, eu cheguei na classe do pastor Felipe, eu cheguei na classe do pessoal da minha supervisão, cheguei na classe do Edson, está aqui. Cheguei, não tem mais lugar porque você demorou, ficou papeando lá entre um culto e outro. Foi isso que aconteceu, esse dilema. Então você imagina aqueles caras lá, eles ouvindo, cara, você está sabendo, Jesus está pregando lá na casa do fulano, vamos para lá. E eles estão indo, e o dilema bateu. Por quê? Porque eles se lembraram de quem? Eles se lembraram do Antônio, do João, do Roberto. Eles estavam indo, falando, caramba, cara, mas, nossa, tem o Roberto. O Roberto está naquela maca, cara, ele não anda. Ele está aleijado. Cara, mas como nós vamos levar? Não, a gente ouve lá e depois fala para ele como foi. E ministra na vida dele. Não, a gente tem. Então esse é o primeiro dilema. Esse dilema, ele nos traz 2 obstáculos. Semana passada nós vimos alguns ismos externos. Esses 2 são internos. São de todos nós. O primeiro é o comodismo. O segundo é o conformismo. Nesse processo, nesse dilema de servir ou ser servido, nós nos deparamos com isso. O que é fácil? O comodismo. Sabe o que eu quero? O que eu quero num sábado? Como ontem, chegando 6 horas da manhã, virando a noite em uma estrada, eu peguei um ônibus para BH. Só que eu vim de Formiga, são 3h30. Sabe, de BH eu peguei um outro ônibus para o Rio. E olha, vocês não têm ideia, eu peguei meia-noite, quando o motorista falou, não tem parada, eu falei assim, glória a Deus. Que eu queria chegar em casa e encontrar a nega que foi fazer um vestibular em Nova Iguaçu. Com o segundo pós-doc, eu falei assim, Renato vai fazer um vestibular de novo. Falei, eu tenho que chegar para ver a nega antes. E eu sabia que o Samuel não estava em casa, vai que acontece alguma coisa. Estou lá, tem que aproveitar as oportunidades. E eu fui esquematizando as coisas, até escover os dentes, gente. Então, o que você quer? O que eu quero nesse dia é chegar, é aproveitar, é depois almoçar, é depois ver uma série, é depois, de novo, é depois essas coisas todas. E descansar e dormir, porque amanhã tem que chegar cedo, que é o primeiro dia com 2 cultos. Mas, cara, toca o telefone e diz, fulano operou, ele está no CTI. Cara, o comodismo diz, cara, fica em casa, vai depois. Pô, só que eu estou almoçando, cara, eu estou pensando naquela mulher que não é crente, que me chama, que está indo lá para a célula. Ou então vem o conformismo. Cara, é assim mesmo. Sabe, é assim mesmo, a situação é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Sabe, não tem como mudar, é assim. Sabe, o Renan vai ser reeleito de novo, é assim. E essas coisas, esses ismos vão entrando dentro da gente. E eles vão impedindo a gente de vivermos o poder da unidade, porque cada vez mais o conformismo, cada vez mais o comodismo vai nos transformando em pessoas individualistas. E, gente, não tem como carregar a maca com individualistas. Não tem. Então nós precisamos pegar esse caminho e romper essas 2 barreiras. Por quê? Porque existe uma sentença. E qual é a sentença? O pecado. Olha o que Jesus faz. Você imagina a cena, consegue desenhar? Fecha os olhos. Imagina, você está numa casa, você imagina aqui, isso aqui lotado, ninguém entra nem sai, e daqui a pouco você vê caindo umas coisas aqui, um buraco. O João Marcos vai ficar doido, já está perdendo uns cabelos depois que veio para cá, vai perder o que sobrou ainda, e abre, cai o data show no chão, explode tudo, todo mundo olha, daqui a pouco uma maca descendo, com um homem
E o texto dá a entender que Jesus continuou a pregar. Não parou, não. Está pregando. E quando a maca chega lá, ele olha para aquilo e, pela fé daqueles homens, diz para aquele homem: levanta e anda. É isso? Não. Jesus não fala isso. Sabe, eu fiquei pensando em muitas coisas, lembrando de algumas coisas que o pastor Paulo Mazzoni falou. O que aqueles homens queriam? Que aquele homem andasse. Qual era o desejo daquele homem paralítico? Era andar. Só que essa palavra de Jesus nos mostra algo, que é uma sentença que tem que nos levar mesmo a romper com o comodismo e com o conformismo. E esse algo é o pecado que tomou as pessoas, o pecado que um dia era nosso Senhor. Nós éramos escravos do pecado e Cristo nos libertou, e nos libertou por uma palavra poderosa. Mas existe uma multidão que está presa no pecado. E essa multidão que está presa no pecado está condenada. E está condenada à morte eterna. E isso não mexe com a gente. É algo que impacta tanto Jesus. Quando Jesus olha para aquele homem, Jesus entende: o teu maior problema não é a paralisia. O teu maior problema não é ser um paralítico, não é viver numa cama, não é ser dependente. O seu maior problema é o pecado. Por que que nós temos que romper com o conformismo, romper com o comodismo? Por quê? Porque é uma multidão que está presa ao pecado e ela está condenada. É triste ver uma cristandade que não acredita mais no pecado, em céu e inferno. Porque convive com pessoas que estão ali sofrendo, padecendo, e elas sabem que aquela pessoa está presa no pecado e não consegue se comover e se conforma com aquela situação e acha que o problema dela é um cigarro, é uma droga, é um relacionamento promíscuo. Não, o maior problema de qualquer pessoa que não conheça a Cristo é o pecado, e só Jesus de Nazaré pode libertar de pecados. Nós estamos lutando por uma pessoa que está num CTI. Já foi condenada 2 vezes pelos médicos. Mas a maior oração dessa mãe, que está lutando todo dia naquele CTI, não é para que a filha seja curada. É para que a filha se converta. Porque ela entende que o maior problema da filha dela é a condenação eterna. E ela chora, falando: Deus, não leva a minha filha sem antes ela ser salva. Você consegue perceber que o maior problema desse vizinho tranqueira, desse chefe, é o pecado? É a condenação eterna dele? Como nós vamos mudar isso? Com um combustível: compaixão e misericórdia. Compaixão e misericórdia. Compaixão. Sabe, nós precisamos voltar a ter compaixão, a chorar, a nos comover, falar assim: Deus, como pode? Deus, é isso mesmo. Nós entramos na década passada no determinismo. Determina que você vai ser isso, determina que você vai ser aquilo. Eu quero trazer de volta o determinismo. E determinar o seguinte: olha, determina que não vai ter mais clínica de aborto. Determina que casos como o do menino Juan não vão mais acontecer. Determina que o tráfico de drogas vai cair. Determina. Isso só vai acontecer quando formos tomados de compaixão. Compaixão, sabe, misericórdia é pegar o nosso coração cardíaco e descer até a miséria do outro. Isso é misericórdia. É eu pegar o meu coração e botar próximo à miséria do outro. É ter isso. É olhar e falar assim: você não está de mimimi não, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso.
Eu sei o que é isso. Esses homens, eles falaram assim, cara, nós queremos, eu quero ouvir Jesus, eu quero ver, vai que ele faz, sabe, poderia ali, um está solteiro, fala assim, cara, eu preciso casar, vai que Jesus me dá uma bênção, vai que tem uma varoa lá, eu vou para lá, eu vou pegar minha bênção, mas cara, eu tenho que ter misericórdia com o Roberto, ele está numa maca, rapaz, eu posso depois ter um encontro, rapaz, eu já estou bem, eu já conheço, eu já ouvi Jesus, sabe, quando ele passou lá pela Galileia, eu ouvi, ele falou, ele me tocou, eu tenho, não, mas vamos levar o Roberto? Misericórdia. E aí, meus irmãos, entra a decisão. Aqui é que vai começar a unidade. E a importância da unidade. Por quê? Porque a unidade é um ato, é algo poderoso. Sabe, para você entender um pouco da unidade, olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 11, verso 6. Palavra do Senhor, quando viu os homens, as nações se movimentando em prol de um projeto, de construir uma torre que chegasse ao céu, uma torre que os levasse a domínio sobre outros homens. E o Senhor, vendo aquilo, olha o que Deus disse. E o Senhor disse, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Sabe, na torre de Babel, Deus se assustou com a unidade do povo, e Deus falou assim, nós não podemos, a Trindade falou, não podemos, vamos fazer o quê? Dividir esse povo, que eles falem línguas diferentes, que eles tenham culturas diferentes, porque eles unidos, olha o que ele diz, unidade, nada impedirá, nada, o próprio Deus falando, nada impedirá, tem que vir um outro dilúvio. Unidade, um só povo, uma só língua, é igual o quê? Unidade, um só propósito. Eles fecharam, eles entraram num elo, eles se ligaram, eles se uniram, ninguém conseguia mais pará-los, eles estavam construindo essa torre. Mateus capítulo 12, verso 25. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Palavras de Jesus, falando, olha, se uma cidade, se uma casa, se um reino dividir, é destruição. Se uma igreja dividir, é destruição. Se um povo, se uma célula, se uma supervisão, se um ministério, a sementinha da divisão entrou, acabou. O diabo faz a festa. Então qual é o caminho? Qual é o caminho para a gente alcançar isso? O caminho é esse, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O caminho é olhar para a Trindade. O caminho é olhar para a Trindade e pensar no preço que a Trindade pagou para serem um só Deus, uma só mensagem. Porque quando isso acontece, olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 1:10. Todos que concordarem, todos que se unirem, todos que tiverem o mesmo parecer, ninguém conseguirá parar vocês. Ninguém. O apóstolo Paulo está falando isso para a igreja, porque a igreja de Corinto, ela se dividiu, ela rachou. Um grupo começou a falar que era de Pedro, outro grupo começou a falar que era de Apolo, outro grupo começou a falar que era de Paulo, e Paulo vai falar, nem Apolo, nem Pedro, nem ninguém, é Jesus de Nazaré. É em torno disso que nós devemos estar unidos, porque quando isto acontecer, meus irmãos, Deus é igual a Jesus, o Espírito Santo é igual a Jesus. Quando isso acontecer, um só falar,
um só pensamento, mas um só parecer, é unidade. Sabe, isso tem faltado. Às vezes estamos juntos, mas nos falta essa unidade, esse andar junto, esse entendimento, esse mesmo parecer. Pastor Paulo, falando sobre unidade, ele traz uma ilustração fantástica. Pastor Paulo Mazzoni. E a ilustração dele é o seguinte: olha, você olha na igreja, às vezes as pessoas estão juntas, estão concordando, caminhando, mas elas não estão unidas, não estão em unidade. E você lembra qual é o exemplo que ele dá? O exemplo é esse aqui, olha. João Batista, chega aqui. O exemplo é esse aqui. Chega aqui com seu casaco maneirão. Pô, tá top demais, né, gente? Aí diz, olha, eles estão assim, ó. Tá aí, ó, tá todo mundo. Fala assim, João Batista, tá com o Roberto? Tá, estamos juntos. Roberto tá com o João Batista? Claro, estamos juntos. Estamos juntos. Somos da mesma igreja? Sim. O mesmo time? Estamos ganhando hoje, né? Somos, vamos sair, estamos ganhando, né, Daniel? Isso aí, olha aí, Daniel Fé. Então, nós estamos. E aí falamos, olha, não somos, é isso mesmo, a mesma visão, e estamos nessa visão, estou nessa também. Então, João Batista, vamos mudar a Zona Sul? Vamos, nós vamos mudar a Zona Sul, beleza? Vamos lá, então vamos lá. Então, não, João Batista, para cá é melhor, para cá, vamos para cá. Vamos para cá? Não, para cá é melhor. Por que você quer ir para aí, cara? Não, para cá é melhor, aqui é o melhor ministério. É aqui. Nós não estamos juntos, nós estamos ligados. Só que quando falamos, vamos fazer, ele diz, não, o melhor é aqui. E eu digo, não, o melhor é lá. Não porque eu sempre fiz assim, porque foi assim na minha história, porque foi assim. Sabe, a unidade, ela requer um preço. Sabe qual é o preço? Da humildade. Sabe, da humildade. Em Nazaré, a 11 quilômetros de Jerusalém, tem a igreja da Natividade. Na igreja da Natividade, eu não estou entrando no mérito se Jesus nasceu lá não, tá, gente? Só que no 4º século, a cristandade estabeleceu que foi ali, e construiu uma igreja, naquela gruta. A entrada principal tem 1,20 m. As portas têm um padrão, o nosso padrão é de 1,80 m, 1,90 m. Mas lá, a porta principal tem 1,20 m. Por quê? Porque todo mundo que vai entrar lá tem que fazer o quê? Tem que abaixar. Tem que se curvar. E esse é o propósito. Porque diante daquele que se curvou, se humilhou, você, que se diz seguidor, não tem outra opção. Você vai ter que se curvar também. Não tem como entrar nessa caminhada de cabeça erguida, de nariz em pé. Mas essa caminhada é uma caminhada que requer humildade, e a humildade não é fácil. Sabe, vocês pensam, eu tento ser humilde, gente, mas meu time não deixa. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você ser humilde. Por quê? Eram quatro. Vocês imaginam os 4, vamos levar? Vamos. Poxa, mas você está com menos peso. Não, você está com mais peso. Não, você está pegando aqui a parte dos pés. Você vê que ele é como o Roberto, tem uma cabeça grande. Não, o pé dele está inchado. Não, pega aqui, pega ali. Não, vamos para cá, vamos para lá. E eles chegam na casa. E agora, você imagina na casa, diante de todo mundo ali, vamos botar esse homem lá. Olha, vamos pela porta. Cara, está fechada. Cara, atropela as pessoas. Cara, eu não posso fazer isso. Não, então vamos colocar pela janela. Cara, está lotado também. Tem gente na janela. Não dá. Cara, empurra, grita, fala, olha a maca. Não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Aí você imagina o que teve a ideia. Cara, vamos pelo telhado. Para aquilo acontecer, 3 tiveram que abrir mão. Tem que ter muita humildade para falar o seguinte, cara, o que eu quero é ver a Zona Sul transformada. Se é com célula,
se é com escola bíblica, se é com pregação explosiva, se é com rede ministerial, se é com igreja com propósito, se é com reteté, se é tradicional, se é calvinista, se é arminiano, eu não estou interessado, eu quero ver transformado. Eu abro mão. Tem que ter muita humildade. Sabe qual é o maior poder que nós podemos ter nessa vida? É o poder de abrir mão do poder. Esse é o maior poder. De falar, eu abro mão. É de falar com esse homem, eu abro mão. Sabe, olha o que o nosso pastor tem feito, ele tem aberto mão. Fala, não, eu creio numa nova geração, eu creio. Sabe, não é fácil abrir mão. Você imagina, e agora, quem vai pagar esse telhado? A ideia foi maravilhosa. Foi fantástica. Mas o Duda, com o João Marcos, vai ter que calacrar nisso, alguém vai ter que pagar. Tem que ter humildade para falar, eu aceito, a sua ideia é melhor. Eu reconheço, cara, vamos juntos. O que é importante? Importante é o Zé chegar, é o Roberto chegar diante de Jesus, porque quando ele chegar diante de Jesus, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. O preço da resiliência. Sabe, meus irmãos, nós entramos numa caminhada que vai nos custar. Eu não posso, nenhum dos seus pastores, o nosso pastor não nos enganou. Sabe, vai ter um custo e tem um custo. Sabe, imagine quanta gente fechou a cara, que gente doida. Pô, vocês estão incomodando, estão fazendo barulho. Teve gente que falou, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Você imagina naquela igreja em Montgomery, você imagina na igreja lá do Luther King, você imagina na igreja do John Wesley, você imagina quantas coisas eles ouviram. Sabe, no dia que o Spurgeon inaugurou o Tabernáculo Church em Londres, no dia, você imagina a influência dele. O Spurgeon pregava no domingo e o sermão dele saía no New York Times na segunda-feira. A influência desse homem no mundo. No dia que ele inaugura o Tabernáculo de Londres, com mais de 8.000 pessoas, um amalequita, enviado mesmo do inferno, gritou no meio do tabernáculo, fogo, fogo, fogo. Desgraça. Mais de, acho que foram 6 ou 7 pessoas que morreram, pisoteadas, um caos, tudo que é jornal do mundo. O Spurgeon desistiu do ministério, o príncipe dos pregadores batistas, desistiu. Um diácono, depois de 30 dias de depressão, foi lá visitá-lo e falou assim, pastor, quando o Senhor falou que nós iríamos mudar Londres, eu acreditei. Eu quero falar mais uma coisa, eu continuo acreditando. Então o Senhor levanta daí e vamos voltar e enfrentar tudo isso que nos aconteceu. Foi assim. Nós precisamos, vocês imaginam quantas dificuldades? Arrumar a maca, descer, colocar a corda, falar, e se a corda arrebentar? Cara, vamos tentar. E se não der certo, e você vem para cá, meu Deus do céu, vai ter quantas pessoas? E vai dar certo e não vai, mas tem que ir. E se der errado, vamos tentar de novo. O preço do serviço. Servir tem custo. Tem uma recompensa fantástica. Você imagina eles olhando para o homem, salvo, com a maca embaixo do braço, e saindo. Imagina, o texto diz no verso 12, que todo mundo começou a fazer o quê? A glorificar a Deus. Você imagina, e ele falando com os caras, pô cara, aí valeu, hein? Estou com vocês, na célula de vocês eu vou dar um testemunho, eu vou falar o que aconteceu, eu vou falar que vocês são loucos, e eu sou kamikaze como vocês, rapaz, estou com vocês. Fechar aí é o quê? Nós vamos entrar onde? Nós vamos entrar sim, tem poder de Deus nisso.
Mas o preço, teve um preço. Tiveram que pagar o telhado, suaram, transpiraram, perderam a mensagem, viram o poder de Deus sendo derramado, mas pagaram o preço. Pagaram o preço. Passa aí para mim. Paga esse preço aí, meu irmão. Eu quero encerrar com isso aí. Para falar sobre unidade, eu tenho que falar sobre purê de batata. Falar sobre aquilo que o Juan Carlos Ortiz, um argentino que escreveu um livro fantástico chamado O Discipulado. É o livro de cabeceira da Renata Maurício. E ele conta uma ilustração sobre o purê de batata e o poder que ele tem e como ele nos desafia a andarmos em unidade. Porque aquele punhado de batatas não estão unidos. São batatas, têm casca, são gostosos, mas não estão unidos. É um saco de batata. Agora, quando vira um purê, se torna uma só. E temperada. E fica gostoso demais. Baroa, sabe, qualquer purê de aipim, macaxeira. Nossa, estava agora na célula de supervisão, comemos lá uma macaxeira, né, Edson? Gostosa demais, foi boa demais. Foi nossa célula lá na casa do Wesley. Mas sabe qual é o processo? O processo não é fácil. Primeiro tem que tirar a casca. Tem que se encontrar com uma lâmina. E tirar a casca, com lâmina. Tem que passar a faca. Tem que tirar a casca. É mais ou menos como o Eustáquio, em Crônicas de Nárnia, no Peregrino da Alvorada. Quando o Eustáquio se transforma naquele dragão. E o Eustáquio, que sempre achou que fosse o bambambam, que ele era um cara maneiro, que ele era legal, e ele sempre achou, todo mundo é chato, eu que sou legal, todo mundo era ruim. Ele não. Só que um dia ele percebeu que ele era o quê? Um dragão. E ele se transformou naquilo que ele sempre foi, um dragão. E quando ele encontra o Aslan diz, você quer voltar a ser menino? Eu quero. E chora. Assim, por que você foi sempre assim na vida? Um amargurado, um implicante com as pessoas. Eu não quero ser mais assim. Você quer voltar a ser menino? Quero. Você vai experimentar então minhas garras. E o Eustáquio diz, sempre quando ele passava as garras, caíam escamas, mas eu sentia as dores. Não é fácil passar pela lâmina, mas é necessário. E depois da lâmina, nós vamos para uma água fervente, que vai nos amolecer. A lâmina vai tirar o que não presta, e a água vai nos possibilitar a moldagem. Aí nós viramos um purê. Sem isso, não tem como segurar a maca. Eu não estou aqui para oferecer um cargo para você. Nós temos demanda no Ministério de Comunicação. Estão operando só com 3, 2. O Carlos corre para cá, vem para lá. O Micri, na cozinha, na recepção. Jodi estava na escala hoje de manhã, está na escala à noite, porque não tem outro. Tem um monte de demanda. Mas eu não quero oferecer cargo. O que eu tenho para você é oferecer maca. Ser carregador de maca. É pegar a maca e falar assim, cara, vamos. É para onde? Vamos. Você quer carregar maca? Porque é esse serviço que vai transformar o mundo. E as pessoas vão olhar e vão falar assim, rapaz, esse Deus é poderoso mesmo. Olha o que ele fez na vida do Roberto. Como ele fez? Rapaz, aqueles outros homens levaram ele para aquele lugar e olha o que aconteceu. Sabe, tem isso aqui. Eu quero desafiar você. Você quer isso? Não é só botar essa camisa que você vai passar lá e comprar. Mas esse vai ser o lema da nossa igreja. Como o nosso pastor falou pela manhã, nós não temos títulos. O nosso título é esse. Lavo pés.
banheiro, na cozinha, é carregar maca. Você quer? Eu gostaria de orar por você. Se você quer mesmo, nós queremos transformar essa Zona Sul. Mas não serão com os grandes oradores, os grandes mestres, os grandes doutores. Vai ser carregador de maca, de gente que não tem problema de pegar uma bacia, uma toalha, um esfregão, de gente que não tem problema de botar um colete, ficar num estacionamento, de gente que não tem problema em falar, olha, eu vou aprender isso, eu nem sei como é esse processo de segurar a corda, mas eu vou, cara, eu quero ver a vida do Roberto ser transformada, eu quero ver a vida do meu vizinho, eu quero ver a vida do meu irmão. É carregador de maca, e o pessoal fala, o que você faz na igreja? Eu carrego maca, gente. Quem está ferido eu boto na maca e vou junto com outros. Tem outros que também carregam maca. E o que eles são? São carregadores de maca. É isso. O que você faz? Você é pastor na igreja? Não, sou carregador de maca. Entendeu? Você está precisando, está com alguém enfermo? Pode falar, nós vamos pegar em casa. A gente paga o lanche. Eu pago o bolo. Eu pago. É para ir para o retiro? É uma dor. Eu pago. E quem pagou? Não sei, foi um carregador de maca. É o cabana, eles vão levar 20 não crentes para o acampamento, eu vou carregar a maca. É quanto a inscrição? É 400? Eu não posso dar 400, eu vou dar 100, vou carregar uma maquinha. Mas vou, isso é meu, eu faço parte disso. Rapaz, é a minha comunidade, é um só povo, um só pensamento. Quando formos assim, não vai ter porta de inferno que possa resistir. Se tiver um telhado, nós vamos abrir. E um diz, pega a marreta, me dá uma marreta. Rapaz, aqui tem uma viga. Rapaz, bate aqui. Se bater a viga, vai cair em Jesus, aí que vai ficar ruim e vai dar confusão para a gente, mas bate aqui. Bate agora você aí, vamos juntos. Vamos juntos ver esse milagre. Você quer ser carregador de maca? Fique em pé que eu gostaria de orar por você. Se você quer ser carregador, não tenho nada para te oferecer nessa igreja. Nem posso. O meu ministério aqui é servir o nosso pastor. Esse é o meu ministério. Muito claro, eu entendo o meu propósito aqui. Sabe, eu entendo o meu chamado aqui. Eu entendo. Sabe, eu não sou pastor de células, eu não sou pastor de jovens. Eu tenho um ministério. Servir a um homem de Deus. Então eu posso te oferecer maca. Você quer carregar maca? Me procura o João Batista, procura o pastor Felipe, procura o pastor João Marcos, procura o nosso pastor, fala assim, olha, eu quero carregar maca. Onde tem maca? É na comunicação, eu vou carregar maca. Eu não sei bem não, entendeu? Eu não sei, né, Sérgio? Às vezes dá uma chicotada, né? Sabe o que é chicote? Sabe o que é chicote numa gravação? Conversa com o Sérgio. Começou na Ignis do ano passado. Mas chegou lá e falou, não sei, mas se me ensinarem eu vou. É carregador de maca. Eu não posso, não dei um título para ele, agora você é o cinegrafista. Eu não posso dar esse título. Mas eu posso falar, ô Sérgio, tem isso aqui, você quer fazer? Pô, eu quero. Tem cozinha, tem tudo. Sabe o que é liderar uma célula? É influenciar, é carregar maca, é visitar, é estar no culto fúnebre. Então, tem uma multidão de carregadores de maca aqui. Unidos, nós vamos mudar esse mundo. Então, você que está em pé, pega mesmo na mão do teu irmão, que está em pé também, e fala assim, olha, nós somos um. Fala para ele, nós somos um. Nós somos um. Nós somos um. Diga, nós somos um com uma missão. Diga, nós somos um com uma missão. Nós somos um e temos uma missão. Essa Zona Sul vai mudar. Essa cidade vai mudar. Nós vamos ver avivamento na PUC. Nós vamos ver avivamento na FGV. Nós vamos ver cura no Miguel Couto. Nós vamos ver cura no Copadó. Nós vamos ver na São Vicente. Nós vamos ver
avivamento nas escolas. Nós vamos ver avivamento na UERJ, na Unirio, no IME, na ESEME. Nós vamos ver centro de feitiçaria fechando, clínica de aborto fechando. Nós vamos ver os traficantes correndo atrás de usuários, porque não vão ter, porque um povo se uniu e falou: eu passo pela faca e pela fervura para ser um carregador de maca. Deus, quando um povo se une, ó Pai, ninguém pode parar. Deus, essa igreja está decidindo nesses dias. O Senhor tem falado conosco e o Senhor tem nos chamado ao serviço. Ó Deus, começou com uma decisão pessoal, só que agora, Deus, nos unimos para uma decisão coletiva, comunitária, como igreja. Ó Deus, ninguém aqui que se levantou quer cargo. Ó Deus, nós estamos pegando nossas coroas e colocando debaixo da cruz e falando para o Senhor: Deus, nós vamos carregar maca. Nós vamos, ó Deus, nós vamos, e todos olharão e falarão: são bobos, um menino dessa idade, um homem com tantas possibilidades, um alto executivo fazendo isso. Mas nós vamos falar: não, nós não somos bobos, nós somos privilegiados, porque nós fomos libertos e optamos por uma caminhada com Cristo Jesus, servindo a Ele, a sua igreja e a este mundo, como aprendemos hoje pela manhã. Então, Deus, eu me uno aqui, ó, com Duda, eu me uno, ó Deus, aqui com Otto, com Paulinho. Ó Deus, nós somos uma igreja. Ó Deus, aqui será uma igreja onde calvinistas serão unidos com arminianos. Ó Deus, viveremos unidos, ó Deus, com um só propósito. Ó Deus, pentecostais viverão com históricos e se chamarão de irmãos, amigos mais chegados. Ó Deus, onde flamenguistas conviverão, ó Deus, com vascaínos. Ó Deus, não haverá divisões entre nós. Ó Deus, nós colocamos isso por terra no nome de Jesus. Ó Deus, ninguém mais, ó Deus, ousará, ó Deus, te lançar, ó Deus, para o seu ministério. Deus, nós queremos ver o ministério do outro frutificando. Ó Deus, eu quero que surjam pregadores muito melhores do que nós, muito melhores, e nós vamos nos alegrar. Então, Deus, manda mesmo, traz, ó Deus, unifica, ó Deus, nos una pelo laço do amor. Ó Deus, que uma coisa só seja importante para a nossa comunidade: a missão, o cumprimento dela. Deus, venha no nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado por essa direção que o Senhor tem dado ao nosso pastor. Muito obrigado mesmo. E nós pedimos, ó Pai, para que nunca mesmo o espírito de facção entre no nosso meio. Mas nós vamos mudar o bairro Peixoto, mudar Copacabana, ó Deus, mudar a Zona Sul, a cidade do Rio de Janeiro, ó Deus, com outras igrejas, com a Metodista, com os irmãos da Assembleia, com os irmãos da Presbiteriana, ó Deus, com os anglicanos, ó Pai, ó Deus, com os luteranos, ó Deus, com todos aqueles que te chamam pelo nome. Nós vamos juntos e veremos o teu reino, não uma denominação, mas o reino, sendo estabelecidos aqui no nome de Jesus. E todo o povo de Deus disse: amém e amém.